Pastor Sérgio Calegari, canal Farol e Natureza. Irmãos, eu queria falar mais uma vez sobre batalha espiritual e uma vida com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o meu povo sofre e o meu povo é consumido, e tudo isso por falta de conhecimento e conhecimento de Deus. Irmãos, acompanhando várias situações espirituais nos dias que têm passado, eu tenho me assustado, eu tenho ficado assim, de certa maneira, irmãos, pasmado com aquilo que acontece. Nós vemos as coisas acontecendo, nós vemos o mal avançando, e o cristão, o crente, aquele que deveria estar preparado, aquele que deveria estar atento, como o próprio Senhor Jesus disse: orai e vigiai, porque Satanás, o vosso adversário, vos ronda como um leão faminto, a fim de vos devorar e a fim de vos tragar. Mas olhando, irmãos, no presente tempo, o cristão hoje, ele está desabilitado, ele está misturado ao mundo, ele é amigo do mundo. E a Bíblia diz, irmãos, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. As pessoas têm andado, irmãos, segundo aquilo que elas sentem, segundo aquilo que elas acham, e tem dito, irmãos, que andam na vontade de Deus, amém? A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus, e que um abismo chama outro abismo. O que quer dizer isso, irmãos? Um pecado, ele abre porta para outro pecado, e isso vai de uma maneira consequente, entendeu? As coisas vão acontecendo, um abismo chama outro abismo, uma situação errada, um pecado, ele habilita outros pecados, até chegar a um ponto, irmãos, que a tua alma, ela é paralisada, ela é amarrada espiritualmente, e você se torna, como a Bíblia diz, nós somos luz do mundo e sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, para nada mais serve, a não ser para ser pisado pelos homens. Olha que palavra forte. Nós somos chamados, por causa do Evangelho, por causa do conhecimento de Deus, para sermos luz do mundo e sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, para que ele serve? Para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Irmão, o crente de hoje em dia, ele está brincando com o pecado, ele está achando que as coisas não vão acontecer, lembrando que o diabo veio matar, roubar e destruir. Mesmo que para isso, irmãos, ele possa usar um momento bom na sua vida, uma situação prazerosa, um momento de paz. Satanás, irmãos, ele é o enganador, ele é a serpente, nele não há verdade. Tudo que ele faz visando a destruição do ser humano. O prazer que ele dá é para roubar a tua alma, a riqueza que ele te dá é para roubar a tua alma. Os momentos que você está vivendo, né, que algumas pessoas dizem, eu estou vivendo, eu estou fazendo, é só para te levar para o abismo, você entendeu? São iscas do inferno, e nós temos sofrido, e nós temos sido consumidos por falta de conhecimento de Deus, por falta de temor a Deus, e por estarmos olhando na direção errada, que é a direção do mundo. Irmãos, há cerca de um mês, mais ou menos, ou um período de 2 meses, né? Como ministro de batalha espiritual, como alguém que recebeu de Deus o dom do discernimento, porque Deus, irmãos, né? A Bíblia diz que Ele levou cativo o cativeiro e deu dons espirituais aos homens. Então o Senhor habilitou a igreja para que a igreja vencesse as batalhas. Deus não nos mandou para a batalha sem armas, não, mas Ele nos deu armas espirituais. Como a Bíblia diz, as nossas armas não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Cristo. Para quê? Para derrubar sofismas, fortalezas e tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ali está, irmãos, toda esta luta que Satanás traz para que você não leia a Bíblia, para que você não ore, para que você não se aprofunde, entendeu? Porque o conhecimento do Evangelho, a comunhão com Deus, o comprometimento
com o Espírito Santo, te habilita e deu os dons espirituais para a igreja, para nós vencermos. E Deus me deu, irmãos, por causa da igreja, os dons do Espírito Santo. E um dos dons que nós precisamos, irmãos, como igreja, é o dom de discernimento de espíritos. É o dom que te mostra o que está acontecendo no mundo espiritual, te faz enxergar aquilo que está por trás da situação, por trás do problema e por trás da pessoa, você entendeu? E irmãos, nesse tempo que eu tenho começado, amém? Porque, irmãos, é uma batalha terrível, é uma luta difícil, você tem que estar preparado, você tem que ter muito temor a Deus e desejar mesmo, irmão, servir ao Senhor, ser servo, porque o seu corpo é atacado, a sua vida é atacada, você sente a opressão, porque você está numa batalha. Batalha, irmãos, espiritual, não é batalha de videogame que você está lá no controle, matando todo mundo e não acontece nada com você, não. Nós somos confrontados. Quantas vezes que eu estou gravando a palavra, irmãos, o inimigo pega na minha garganta e me traz mal-estar, e eu sinto o cheiro de incenso, de vela, de charuto, são coisas espirituais que nos rodeiam para nos atacar, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Irmãos, eu tenho visto as trevas avançarem, eu tenho visto o mal cada vez mais prevalecer sobre o cristão, e isso não pode acontecer, porque nós temos armas, poder e autoridade para pisarmos serpentes, escorpiões e toda sorte do mal, mas nos falta um compromisso, irmãos. Há um mês atrás, irmãos, acompanhei algumas pessoas, foi uma batalha espiritual tremenda, onde dependemos do Espírito Santo e do conhecimento do Evangelho para vencer, amém? E teve uma situação, irmãos, mês passado, que foi uma batalha terrível. Inicialmente ela parecia simples, irmãos, né? Porque Satanás, ele se esconde atrás do quê? Não tem problema, eu sei o que eu estou fazendo, não é pecado, é erro, quando eu quiser eu paro. Satanás, ele é manipulador, irmãos, ele prende o homem, ele manipula o homem e ele faz com que o homem se sinta livre, que o homem se sinta senhor da situação. Toda vez que você abrir mão das coisas de Deus, da santidade, e aceitar o pecado, você já está amarrado, você já se abriu para o engano, e você começa a afundar nessa situação, e por incrível que pareça, culpar Deus por tudo. Você está nesta situação porque Deus não te ouve, você está assim porque eu orei, porque eu estava na igreja, porque o pastor pecou, porque a igreja errou. Irmãos, a salvação é individual. Cabe a cada um de nós guardar a nossa coroa de santidade. Como a Bíblia diz, guarda a tua coroa, para que ninguém venha e a roube. Amém? Irmãos, aleluia, a responsabilidade é pessoal, é de cada um de nós. Eu sei, irmãos, que neste mês aqui eu confrontei coisas espirituais que eu nunca imaginei que fossem dessa maneira, eu nunca imaginei que poderiam agir desta maneira, mas, irmãos, maior é aquele que está conosco, Jesus Cristo, e Ele nos habilita para a batalha. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, nesse tempo que eu estou de batalha espiritual, que fazem mais de 30 anos, irmãos, eu sempre vi um princípio: o sexo ilícito, a promiscuidade, a lasciva, são as maiores portas que Satanás usa. Geralmente ele é por esta porta que ele entra, irmãos, pela porta da prostituição, pela porta do sexo ilícito, daquilo que não é conforme a vontade de Deus. Ali, irmãos, os demônios se alojam na sua alma, se alojam na sua vida, e muitas vezes eles ficam ali escondidos por anos e anos, até chegar o momento certo para destruir a tua vida. Chega momento, irmãos, que ele se manifesta, destrói a tua vida e recua. Aí quando você começa a reconstruir, ele vai lá, se manifesta, destrói a tua vida e recua. Temos que quebrar esse ciclo. Isso é quebrado com arrependimento e conhecimento do Evangelho. Irmãos, ore para o Senhor, para Ele me abençoar, para que Ele envie os seus anjos, para que eu possa pregar tudo aquilo que o Senhor tem colocado como conhecimento na minha mente.
que eu possa pregar aquilo que o Espírito Santo, através das Santas Escrituras, da Bíblia, do Evangelho, tem me revelado e mostrado no tempo de batalha espiritual. Porque se nós sairmos da Bíblia, nós nos perdemos, irmão, você entendeu? Se você ficar dando ouvido a outra coisa que não é o Evangelho, você se perde. Como muitos cristãos, irmãos, estão dando ouvido a ensino de demônios. A Bíblia diz que chegará um tempo que muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. E é o que está acontecendo. E esses espíritos enganadores, em sua maior parte, está dentro da igreja, irmãos, amém? Porque é o lugar onde tem ovelha, é o lugar onde o lobo vai. Mas, irmão, se propõe a buscar Deus, se propõe a buscar conhecimento do Evangelho, lê a Bíblia, para que você não seja enganado nem manipulado. E nessa situação que eu falei para vocês, irmãos, eu falei para Deus: Deus, me ajuda, me dá entendimento, me dá discernimento, para que eu possa ser instrumento nas tuas mãos e agir só pela direção do teu Espírito Santo, amém? Então, irmãos, hoje, em nome de Jesus, quero retomar os ensinamentos. Ora para Deus me abençoar, ora para o Espírito Santo me habilitar, e em nome de Jesus, peça para que Deus envie os seus anjos, para que estejam comigo, para me guardar e abençoar, porque, irmãos, as pessoas estão sendo consumidas. É o que o versículo diz: o meu povo sofre e o meu povo é consumido, e tudo isso por falta de conhecimento, e conhecimento de Deus. Mas a partir do momento que eu busco conhecimento, eu sou liberto de tudo aquilo que me amarra e me prende. Há muitos crentes, há muitos cristãos que estão amarrados, estão impossibilitados, estão neutralizados para viver aquilo que Deus colocou nas suas vidas. Por quê? Por ter dado ouvido ao pecado, ou por causa do seu orgulho próprio, por não deixar que Jesus tome a direção da sua vida, amém? Irmãos, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e as demais coisas ele fará. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Se você já deu brecha para o pecado, ele já colocou uma âncora no seu coração, ele já enfincou estacas na tua vida, e ele está te manipulando, ele está te enganando, ele está te dando uma falsa alegria, uma falsa liberdade, um falso prazer, e você está achando que está tudo bem. Desperta, acorda, em nome de Jesus Cristo, amém? Canal Farol e Natureza, ministrações sobre batalha espiritual. Clica no sininho para receber a próxima pregação, se inscreve no nosso canal, compartilha, porque nós estamos precisando de conhecimento, e conhecimento de Deus, irmãos, para vencer cada dia o mal que nós enfrentamos, amém? Deus te abençoe.